Olá, amigos. Boa tarde. Quem fala aqui é o Eduardo Platon, diretamente do canal do Movimento Avança Brasil. E nós temos aqui hoje uma edição especial. Estaremos falando aí das relações entre Brasil e Estados Unidos. E eu tenho hoje aqui a honra de entrevistar o nosso amigo Richard Sanchez. Richard, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Platão. Muito obrigado à tua audiência. É uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês e vamos passar uns momentos muito gostosos, bom aqui para discutir o que está acontecendo nos dois países, que vocês com certeza vão ter uma ideia diferenciada do que está sendo falado aí, do que está sendo falado aqui. Pessoal, por favor, Richard, continue, pode falar. Você me pediu para fazer uma pequena, rápida apresentação minha. Apesar do nome de gringo, Richard W. Sanchez, eu sou carioca, né? Deu para sentir pelo sotaque, tenho uma descendência de família inglesa e espanhola. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1991, tá? E já sou cidadão americano, eu sou empresário, sou consultor, eu atendo os brasileiros que vêm para cá para internacionalizar a empresa, me especializei em consultoria por marketing e vendas por atacado, tem esse canal do YouTube, que está meu nome aí, Richard W. Sanchez, eu já estou com mais de 52 mil seguidores, mais de 160 vídeos e 13 categorias, que é de muito interesse daquele empresário que quer negociar com os Estados Unidos. Pessoal, eu queria primeiramente dizer a todos vocês, o Richard se encontra na Flórida, na bela Flórida. Eu sou apaixonado pelo sol da Flórida. É verdade. Né? Muita gente nos Estados Unidos, inclusive, escolhe a Flórida, Richard, para se aposentar, né? É um lugar muito gostoso. Exatamente. Muita diversidade. E a Flórida tem sido um dos gateways, né? Um dos portões de ingresso do capital brasileiro nos Estados Unidos. Também a Flórida, politicamente, ela tem tipo anuência, uma chancela, o Marco Rubio, né, senador. Exato. É uma referência nos assuntos da América Latina e também assuntos relacionados ao Brasil. Então, eu acho que a gente começou essa série aqui, que é uma série Brasil-Estados Unidos, né, os gigantes da América. Começamos essa série trazendo aqui o estado da Flórida e o Richard Sanchez para falar um pouco com todos vocês. Primeiramente, compartilhem essa live, que nós estaremos tratando aqui. Você não vai assistir na CNN, você não vai assistir na Fox News, isso não vai acontecer porque eles não falam as verdades que o povo brasileiro e que o povo americano quer ouvir, tá? Richard, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, tá? Não. Primeira pergunta para você. Como é que foi, né? Como é que estão os preparativos das eleições presidenciais americanas deste ano? Eu diria a vocês que está tensa. Está tensa porque não só hoje tem o problema do Covid, né, que está sendo uma ameaça para todos, e os democratas estão querendo fazer um movimento muito forte para que não se faça o voto nas urnas eleitorais, né? Tem a ameaça também das fraudes, que está sendo falado também, que isso aí não é novidade, quem negar, basta ver, quem quiser, uma coisa que não sai aí na imprensa é procurar ACORN, ACORN, voting fraud, vocês vão saber o que eu estou falando, e, claro, a força democrata para derrubar o presidente Donald Trump da reeleição. Isso aí realmente é uma verdade. Mas, com certeza, ele vai ser reeleito, mas que está tenso, ninguém pode negar. Deixa eu te fazer um comentário aqui em cima dessa pergunta. O Trump, a nossa leitura aqui no Brasil é que o Trump ele realmente tem sido um super parceiro, um super aliado do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Os dois estão numa relação extremamente saudável. E a leitura que eu tenho, Richard, é que o Trump sendo reeleito este ano, o Brasil ele entra numa fase muito boa. É isso mesmo? Com certeza. Eu, no meu entender, para quem está aqui desde 1991, eu não tenho receio de dizer o seguinte: eu não vejo o melhor presidente para o Brasil ou para os brasileiros que é o presidente Donald Trump. É o presidente certo na hora certa, com o presidente brasileiro certo. Por exemplo, eu não consigo enxergar se fosse o Lula. Você entendeu? Eu não consigo enxergar uma relação como tem Donald Trump com Bolsonaro, fosse Donald Trump e Lula. Isso aí, deixa uma coisa bem clara aqui. Lula, Obama. Lindo, entendeu? Mas Trump e Lula, isso não iria acontecer.
Então, hoje, o Brasil está vivendo um momento ímpar na história de fazer uma aliança, porque o que o brasileiro tem que entender, com todo respeito, e você sabe muito disso, Platão, que você tem college degree aqui, é o seguinte: existe uma diferença na cultura americana entre partnership, entre parceria e aliança. O presidente Donald Trump ele nunca se referiu ao presidente Bolsonaro como parceiro, aliança. Só vocês escutarem os vídeos em inglês, inclusive eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu falo sobre isso. Alliance. Inclusive, só o fato, vou voltar à história um pouco, assim que o presidente Bolsonaro foi eleito, que teve aquele café da manhã famoso, 10 estrelas na casa do presidente Bolsonaro na Barra, que, tudo bem na época, hoje é questionável a conduta, mas o Joe Bolton desceu, e logo depois... O Joe Bolton tomou café na canequinha da filha do Bolsonaro. Isso, exato. E logo depois o Mike Pompeo chegou junto, que é o secretário de Estado, deu provas que os Estados Unidos estava com o presidente Bolsonaro. E tem uma diferença que tem... Ele fala muita coisa que, às vezes, na tradução da imprensa, ou propositadamente, ou por falta de conhecimento linguístico, não entende o peso e a intensidade cultural do que é falado. Porque foi como o presidente Trump falou: eu estou contigo. É diferente. Então, pessoal, quando eu vejo essa coisa toda da relação Bolsonaro e Trump, para mim, é motivo de comemoração, e eu espero que os brasileiros entendam o que está para vir por aí, o que já aconteceu, porque tem muita coisa que está acontecendo agora que nós não temos nem noção como vai nos bastidores. Isso aí não faculta nós mortais. Isso é papo de alto poder, alta esfera, entendeu? Por exemplo, eu botei um vídeo recentemente que o presidente Donald Trump veio aqui no Doral, veio aqui no Southcom, botei isso no meu canal. Falou da Venezuela. Vocês acham, com todo respeito por vocês, que ele sai de Washington numa viagem quase que extraordinária, surpresa, vem no Southcom, que é o centro de inteligência do Cone Sul militar americano. Tá Isso certo? Não é à toa. Isso não é à toa. Venezuela. Sem falar no Brasil, sem contar com o Brasil, eu não sei. Eu não vou dizer a você que eu conheço algum brasileiro que estava aqui dentro do Southcom, mas com certeza tinha. Porque o Brasil é, literalmente falando, o maior interesse comercial americano das Américas, depois do Canadá. É isso aí, meu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente está vendo que os preparativos das eleições presidenciais americanas já começou. Sim. O Biden foi a escolha dos democratas. Sim. Não houve, né? Não houve. Eu estava até revisando aqui minhas notas. Não houve prévias dos republicanos, porque o Trump é o candidato. Exato. Mas eu fiquei muito intrigado. Richard. A gente falava mais cedo sobre a questão do próprio Bloomberg, né? O Michael Bloomberg. Prefeito de Nova York. Eu acho que ele tem uma fortuna, né? De 90 bi de dólar. Ele é fraco. Né? Ele é fraco, né? E ele, na verdade, eu não entendi porque ele não foi o escolhido e foi o Biden. Você poderia falar um pouco sobre isso? No que eu entendi, acompanhei, foi o seguinte: o Biden foi independente, foi republicano e virou democrata. Então ele ficou meio, né? E como ele é bilionário... Você está falando do Bloomberg, né? O Bloomberg. O Michael Bloomberg. Entendeu? E o que acontece é o seguinte: o pessoal achou que tinha uns interesses por trás do porquê ele queria ser candidato. Entendeu? Então houve muita especulação se era uma mera estratégia dele para aumentar a fortuna, para se beneficiar de um lado e se beneficiar do outro. Você entendeu? Então teve muitas perguntas que não foram feitas. E ele, por ser empresário, bilionário, ele é tido como... O que empresário quer? Quer produtividade, quer resultado. Quando que eu na mão dos democratas, os democratas já têm um problema de dar resultado, de querer trabalhar. Né? Então isso já começou a assustar o seguinte: se esse cara entrar, ele vai complicar, vai comprometer a agenda democrata. Por exemplo, eu vi discurso do Michael Bloomberg e achava que, de repente, o Platão falou: pô, esse cara é democrata ou esse cara é republicano? Entendeu?
Porque quando ele assumiu a prefeitura de Nova York, por exemplo, quando ele chegou na prefeitura de Nova York, ele chegou botando o ritmo de resultados. E o pessoal levou um susto. Porque é aquela coisa, de um modo geral, com todo respeito para quem está me vendo aí, não quero qualificar, mas funcionário público, democrata, PT no mundo inteiro. Não muda muito, não. Aqui só muda a língua. Deixa eu trazer para você aqui um ponto aqui, porque a gente sempre ouve que existe um candidato, falando das eleições presidenciais americanas deste ano, existe um candidato que é o favorito pela mídia e tem um candidato que é favorito pelo povo americano. Quem é o candidato favorito pela mídia? E para quem acompanha a política, talvez essa seja uma resposta automática. E quem é o candidato favorito pelo povo e por quê, Richard? Eu diria para você, na minha leitura, que não é pouca sobre o assunto, para mim, disparado, o candidato preferido da mídia é Joe Biden. Da mídia. Por quê? O Joe Biden, ele compactua com toda essa baixaria da mídia, do fake news. Entendeu? Porque eu teria problema, porque se eu chegar aqui, agora, nessa live, e falar para você que eu não sei onde eu tô, tu vai ficar preocupado comigo. Pô, Richard, tu tá na tua casa, tu tá no teu home office, tu tá em Miami. O Biden já deu sinal que ele não sabe nem onde ele está. Outro dia, isso tem vídeo, que ele falou que está se candidatando ao Senado republicano. Peraí, você está se candidatando à presidência dos Estados Unidos, você não lembra, sabe? Ele diz que está cansado da entrevista. Ele, eu estou cansado, vamos parar. Então, ele, lamentavelmente, ele está dando sinal, isso pode acontecer com todos nós, ninguém está livre disso, de fraqueza emocional, de fraqueza física, perturbação. Ele tem dado sinal. Se você olhar ele com os olhos frios, esquecendo que é um candidato, agora, ele tem que ter o fogo e o drive para ser presidente da República, porque é o cargo mais difícil do mundo. E por que a mídia elege ele? Por que a mídia empurra ele? Porque a mídia quer ter um cara que compactue e, de novo, empurre para baixo do tapete todo aquele aparelhamento que foi feito nos governos democratas até a presente data. Deixa eu pegar aqui o candidato do povo. Por quê? Vamos lá. Trump. Vou te explicar por quê. Donald Trump. O povo americano quer o Donald Trump. É isso? Com certeza. Vai ser o que aconteceu da última vez. Por quê? Por que eu digo você que Donald Trump? Porque existe uma maioria silenciosa. Isso aqui ainda é, como fala no inglês, ainda é, e sabe disso, still is the United States of America, Estados Unidos da América. Isso aqui é capitalismo, tá? Isso aqui ainda é o melhor lugar do mundo para se morar, para quem se enquadra no American Way of Life, no American Way of Doing Business. E o que acontece? Se você é uma pessoa de bom senso, se você é uma pessoa que tem amor pela tua família, amor pelo teu país, você não pode concordar, Platão, você não pode concordar de rasgar bandeira, queimar bandeira, querer mudar hino, querer mudar moeda. E desrespeitar a liberdade religiosa das pessoas, né? Califórnia agora, que o governador é democrata, o Newsom, proibiu louvar Deus nas igrejas. Proibiu louvar Deus nas igrejas. Em Michigan, a governadora que também é socialista, né? Só a graça, tudo bem. Durante a quarentena, só ficava aberto liquor store, acho que é Michigan mesmo. Eu não quero pecar pela palavra, não, pelo estado não, mas eu acho que é. Mas, enfim, um estado no norte, só ficava aberto o liquor store e clínica de aborto. O resto tudo fechado, inclusive igreja. Então, quando você vê essas coisas, você não pode concordar de querer acabar com a polícia, literalmente falando, acabar com a polícia. Hoje, uma deputada de Nova York está querendo mexer com o Pentágono e está querendo proibir das Forças Armadas recrutar jovens, a US Marine, Marinha e Exército, nos games. Agora, é sabido que no passado, os Estados Islâmicos vinham aqui mediante aos games e recrutavam os americanos. Então, a coisa mudou o valor. Mudou. E fora,
que eu também coloco no meu vídeo, aqueles que quiserem ver aí, que é assustador, é um projeto que sabe Deus quando vai acontecer, mas um dia, sabe Deus, no futuro, quando os democratas assumirem o governo, entendeu? É o de matar criança viva. Isso a gente falou sobre isso ontem. Isso, inclusive, o governador de Virgínia. Tem um vídeo meu no meu canal, vai lá, Richard W. Sanches, os 10 pontos da agenda democrata que assustam os americanos. Não é cabível na minha cabeça, ô Platão, não é cabível uma criança nascer, se a mãe se arrepender, faz a criança ficar confortável, embrulhadinha num cobertorzinho e matar a criança. Excuse me, cara, eu não posso tolerar isso. Eu não posso tolerar isso. Aí você vê a hipocrisia democrata, eu já estou me exaltando, né? Você vê se a mamãe tiver marcada na clínica de aborto, com barrigão, ou para o hospital, se ela for assassinada no caminho, é double homicide, duplo homicídio. Peraí, me explica. Como é que pode? Antes de atravessar a porta, é duplo homicídio. Você atravessou a porta, não é mais? Deixa eu te fazer uma pergunta, Richard. Isso vai acontecer, lamentavelmente, isso vai acontecer os dias que os democratas assumirem aqui. Fala. Olha lá, a Ana Jamal, que inclusive faz parte aqui do time do Avança, escreveu... Tudo bem, Ana Paula? Trump está limpando os Estados Unidos e ajudando a limpar o mal do mundo. Deus abençoe. Já tentaram matar o Trump 25 vezes, desde que entrou. Deus no comando. A sensação que nós temos, Richard, é que ao longo da história, vou falar dos últimos 30 anos, a gente sempre colocou muita poeira e muita sujeira debaixo do tapete na política americana, na política brasileira. E a gente tem essas figuras que não vêm, né, de um establishment arraigado. No caso do Trump, ele nunca teve um mandato eletivo para nada. Nada. Hoje fica muito mais claro que é interessante esse modelo, porque o cara não está amarrado com ninguém. Exato. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi baixo clero, né? Tem autonomia, nunca aceitou favorizinhos de ninguém, não está amarrado. Então, esses dois, você vê como é que é a história, eles se encontram no momento da história, têm agendas convergentes, politicamente falando, são defensores, né, da bandeira conservadora, da bandeira cristã, da bandeira da pátria, querem, você começou a falar aí no estúdio um pouco mais cedo, desse alinhamento, né? Eu queria que você falasse um pouco desse alinhamento das Américas, tá? Por que é importante a gente ter um alinhamento América do Norte, Estados Unidos, América Central, América do Sul, Brasil, e quais os pontos mais fortes do Trump, tá? Esse é o ponto aqui que eu queria passar para o nosso público, porque, infelizmente, a nossa mídia brasileira, americana, majoritariamente, ela não mostra os dois lados da moeda, né? Ela não mostra os dois lados da moeda. Ela mostra uma moeda que é cara ou cara. Não é cara e coroa, é cara ou cara. Fala um pouco desse alinhamento, o que é que o Trump quer fazer com o alinhamento das Américas, e fala um pouco dos pontos positivos. Eu vou falar primeiro dos pontos positivos, depois para chegar no alinhamento, tá? Eu vou falar para você o seguinte, no meu entender, do Trump, o ponto positivo dele, ele é realmente patriota, comprometido com os Estados Unidos e comprometido com a verdade desse país. Nós sabemos que ninguém é perfeito. Mas, como você falou, ele construiu a fortuna dele antes de ser político. Ele não vai fazer que nem a maioria dos políticos, virar político para ficar rico. Ele é bilionário. Existe aquela coisa deturpada. O Trump não sabe falar com as pessoas. Será? Um cara que tem milhares de empregados, será que ele não sabe se relacionar com as pessoas? Ele sabe ler as pessoas de uma maneira que nós não sabemos. Ele tem essa sensibilidade. E mesmo assim é sujeito a erro. Então, o compromisso com a verdade dele é muito grande. E uma coisa que ele choca o povo, inclusive os repórteres, que vocês já viram aí, que você que acompanha, ele não engole, não está faltando a palavra em português aqui, né? Me help me out. Bullshit. O repórter, quando chega falando besteira, ele atropela. Por quê? É um negócio que não dá, sabe? A gente fica vendo, é que nem você vai hoje na coletiva da Casa Branca. Não tem mais... Você vê na coletiva da Casa Branca, por exemplo, não existe praticamente quase perguntas inteligentes, existem pegadinhas.
E quando... Ali, Richard, desculpa, deixa eu fazer uma rápida complementação aqui. Eu vejo essas coletivas de imprensa, eu acho que elas perderam o propósito de informar a população, perderam o propósito de criar inteligência, de realmente levar o patamar de discussão dos temas prioritários e relevantes do país. Um monte de jornalista que se esqueceu para que eles estudaram, né, jornalismo. Exato. Realmente atrás de agradar um patrãozinho numa agenda globalista, né? É lamentável assistir tudo isso, e eles querem ser bem tratados com essa baixa performance, ou seja, eles querem uma nota A com a performance E. Não, com certeza. E hoje, muitas vezes, que eles querem, por ser o Donald Trump, o governo dele, eles sabem que vão ter uma exposição gigantesca. Então, para que eles estão querendo cada um fazer uma pergunta de mais pegadinha para ter sucesso e assim aparecer. Mas a coisa tem... Agora, só que eles pegaram agora uma nova de imprensa, né? Porta-voz, que sabe bater e bate forte, está incomodando. Isso é em relação à posição. Para mim, então, de novo, ele é um cara que é patriota, ama esse país, ele é uma velocidade de raciocínio assustadora, ele não leva desaforo e sabe cobrar produtividade, ele sabe cobrar resultados. Só para vocês terem uma ideia, o Donald Trump, ele quando sentou na Casa Branca, ele revisou todos os acordos bilaterais assinados entre os Estados Unidos e outros países. Opa! Qual é o presidente que fez isso? Vem cá, deixa eu ver. Por isso que ele descobriu, por exemplo, para você ver, aí ele começou a ver a disparidade dos acontecimentos. Por exemplo, Canadá. Canadá exportava, quando os Estados Unidos exportavam laticínio para o Canadá, para vocês terem uma ideia da força econômica aqui, ele é o primeiro parceiro comercial de 31 ou 32 estados, a força canadense. Estados Unidos exportava laticínios para o Canadá, importava os Estados Unidos exportava laticínio para o Canadá, pagava, eu acho, 20 e poucos %, o canadense importando. Quando os Estados Unidos ia exportar, era quase 200 e pouco. Peraí. Não faz sentido. Produto. Foi assim com a China e foi assim com vários países. Então, ele revês todos os acordos comerciais. Foi o que ele sempre falou. Eu quero a minha fatia, o fair share. Se é 10% para mim, é 10% para você. Não tem essa de você ser melhor do que eu e você melhor que você. E assim a coisa continuou, entendeu? Uma coisa muito forte. E isso quanto às Américas, quando ele entrou, você vê que o Donald Trump, ele questiona e pergunta e implica com a China desde antes de ser candidato. Tem gravações dele de muitos anos atrás. Tá? Então, quando você vê que ele sabe o que ele fez quando o Bolsonaro entrou, é nítido que eles querem fechar uma aliança, ok? Intercontinental, atravessando América do Norte, América Central e América do Sul. Eles querem fazer um bloco das Américas. Isso é nítido. Ô, Richard, deixa eu fazer um comentário aqui, porque isso que você está falando, isso é muito importante. Pessoal, imagina que nós temos o que eu chamo do novo mundo, não é isso? O novo mundo foi descoberto, entre aspas, lá pelo século XV, né? O novo mundo. E a gente tem esse novo mundo que foi majoritariamente habitado e colonizado pela nossa civilização judaica cristã, Richard, que a gente vai falar um pouco disso. Exato. Nós temos um gigante na América do Norte, né? O Canadá está ali também, que é um gigante, e nós temos um gigante na América do Sul, que é o Brasil. Exato. Imagina, temos alinhamento religioso? Temos alinhamento religioso. Somos democracias? Somos democracias. Temos grandes populações? Temos grandes populações. Temos recursos naturais? Temos recursos naturais. Temos mercados domésticos? Temos mercados domésticos. Temos combustíveis e liderança na matriz energética mundial? Temos. Ou seja, se já somos alinhados naturalmente, Richard, politicamente, eu acho que o pessoal do PT, pessoal PCdoB, né, os globalistas, eles querem apenas nos atrapalhar e nos atrasar numa caminhada segura e certa, como apresenta aí as suas duas bandeiras, né? Essas duas bandeiras, essas duas belezas que você tem aí
no seu escritório. Eles estão nos atrasando, mas eles não podem, isso aqui é uma leitura do amigo Eduardo Platon, eles não podem impedir o que eu chamo de um encontro por afinidade. Perfeito, muito bem colocado, Platão, muito bem colocado. E aí eu te pergunto, Richard, já entrando aqui numa próxima pergunta, quais serão os ganhos políticos, tecnológicos, militares, econômicos com o Brasil? Numa vitória do Trump? Vitória do Trump, vamos falar de alguns setores, o que é que vai ser bom para o Brasil? Eu vou falar para você, vamos por parte. Na parte de tecnologia, tá? A gente aprende aqui, quando você entende a cultura capitalista, não é mal os Estados Unidos, você vê o que eles fazem aqui, o Exim Bank, outros bancos de desenvolvimento econômico americano. O capitalista, quando investe em você, ele investe para você desenvolver e fazer negócio com ele. Não é para te dominar. Essa é a cultura capitalista. Então, havendo essa aproximação Brasil e Estados Unidos, tecnologia. Vai ser uma transferência de tecnologia absurda. Absurda. Em todos os setores. Em todos os setores. Desde a parte militar, da parte de computador, usuário, parte hospitalar. Você vê que é uma coisa incrível. E na parte de comercial, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei quantos estão me escutando aí, quantos são empresários, quantos são exportadores. Eu falava com o Platão antes de entrar nessa live. Eu estou aqui desde 1991. Eu tenho muita reserva com a palavra nunca e muitas reservas com a palavra sempre. Então, quando eu falo na etimologia da palavra. Eu nunca vi, Platão, eu nunca vi audiência, você que está me vendo agora, eu nunca vi, na essência da palavra, o Brasil numa posição tão confortável de negociação com os Estados Unidos que nem agora. Eu não tenho medo de errar. A pergunta é: estão os empresários brasileiros preparados para esse momento? Estão os brasileiros para receber? Aqui tem uma frase cultural muito forte que diz o seguinte: sucesso é quando o preparo encontra a oportunidade. Sucesso é quando o preparo encontra a oportunidade. Eu falo isso demais nos meus vídeos, que eu aprendi a pensar assim: estejamos preparados. É na parte da agricultura, é na parte industrial, é na parte de troca de tecnologia, é na parte de equipamento, é na parte do governo americano investir. Eu não sei se vocês sabem, mas se o importador brasileiro importar produto feito nos Estados Unidos, Made in USA, o Banco Americano de Desenvolvimento aqui, que é o Exim Bank, dá financiamentos assim de juros de avô para neto. Sabe como é que é? Um negócio que vocês não acreditam. Então, tem tudo para dar certo. Agora, basta querer. Basta querer. Porque o que inibiu bastante, o Platão, todo esse investimento americano no Brasil, essa interação, essa aliança ser firmada? O americano, ele tem um coeficiente de medo pela indústria. Aqui tem um pouco da indústria do terror, sabe disso, tu morou aqui, né? Por isso que aqui tudo é liability, tudo é responsabilidade civil, seguro para tudo, né? Mas, enfim, eu vou falar com você e a experiência que eu tive no passado com alguns investidores, que eu sempre falei, o que inibe o turista americano ir para o Brasil é a violência. Pois é. Inibe o investidor, o empresário para o Brasil é a falta de segurança jurídica. Eu tenho até isso num post no meu Instagram. Tipo assim, eu vou botar o dinheiro lá que me roubar, quem vai me proteger? Qual é a segurança jurídica que eu tenho? Porque, de novo, devido à cultura capitalista, o americano, ele é muito mais receptivo. Ninguém gosta de perder. Mas ele é muito mais receptivo a perder do que o brasileiro. Ele é muito mais receptivo. Agora, o que ele não quer, ele é perder, ser roubado e não ter onde buscar. E é por isso, agora vai somar um pouco a tua pergunta anterior, tá? O que o povo vai eleger? Porque os democratas estão tirando a autoridade de polícia e querem acabar com a polícia. Se chegar, de repente, você vai pedir socorro, você vai pedir socorro a quem? Ao pessoal do serviço social, que nem os democratas estão falando aqui? Eu acho interessante, Richard, algumas pessoas aí da esquerda brasileira, os sociodemocratas, eles são muito interessantes, né? Não, porque nós não podemos nos submeter ao capital americano. Aí você vai se submeter ao Partido Comunista Chinês?
Esse negócio não quer se submeter a capital americano. Não, mas entenda. Essa é a retórica que eles usam na direção do povo brasileiro, sem entender que, como você bem colocou aqui, se você cria oportunidade, se você cria, né, um meio ambiente favorável, um ambiente de negócio favorável, onde as pessoas possam prosperar, onde as pessoas possam tentar uma vez, tentar duas vezes, tentar três vezes. O empresário, o empreendedor brasileiro, ele faliu aqui, ele está ferrado. Ele está ferrado. O cara carrega um peso por 100 anos de vida. O cara nos Estados Unidos, quando ele faliu, o pessoal dá um tapinha nas costas e fala, parabéns, você já está nessa fase do jogo. Né? Não, exatamente. Você quer ver uma coisa, por exemplo, Tom? Eu tenho 20 anos de Moriá International, 20 anos, sendo espremido pelos dois países. Brasil é tudo que você conhece. Aqui você tem terremoto, tem furacão, tem tornado, tem guerra, tem hoje. E eu estou no meio. O americano, quando olha, fala assim, pô, Rich, há 20 anos, pô, congratulations, man. O brasileiro, pô, tu ainda está no home office, só que a vida mudou. Hoje eu tenho 20 anos de home office na frente do brasileiro. Entendeu? Entendeu? Home office, o cara mais poderoso do mundo trabalha de casa, Casa Branca, o Donald Trump. Você entendeu? Então, é coisa cultural. Aqui você subir, descer, você tem chance. O próprio Trump, cara, ele faliu. Sabe? Ele faliu quase com a empresa dele, mas nem por isso que o cara foi crucificado. E são crianças infantis, politicamente falando, que são aversas ao risco, não querem aprender novas ferramentas, não querem abrir mão de controlar o futuro de crianças, de adolescentes, de jovens adultos, e acham que só existe um modelo. Não, e o que eu acho... E é o modelo que eles defendem, né? O que eu acho interessante, Platão, que esse pessoal que fala muito do capitalismo, esses socialistas, inclusive no Brasil, né? Que é sempre um grupo de hipócritas, que nem aqui, hipócritas também. O cara é socialista, cai de pau no capitalismo. Passa férias em Nova York ou em Miami. Investe em dólar. Usa iPhone. Se não fosse o capitalismo, nós jamais estaríamos falando aqui via vídeo. Não haveria YouTube, não haveria Facebook, não haveria Tesla. Então, olha, é um negócio, cara, que o cara fica condenando o capitalismo, mas ele quer desfrutar. O dinheiro que eles roubam é que nem aqui. Esses democratas hipócritas ficam proibindo comendo carne, aí foram pegos aqui num fast food aqui, comendo aquele hambúrguer suculento. O outro fala, ninguém voa de avião, mas voa só de avião particular. Vou te contar uma história. Vou te contar uma história aqui. Deixa eu te contar uma história aqui. Duas histórias. O Haddad, o infeliz, né? Haddad, quando ele perdeu a eleição para o Jair Messias Bolsonaro, ele foi passar uma época onde? Aqui nos Estados Unidos. Vem para cá. Maravilha. Inclusive, se eu não me engano, a tese de doutorado do Haddad está relacionado com os estados soviéticos. Olha só, esse pessoal, eles têm problemas aí de esquizofrenia profunda. O que eles pensam, o que eles sentem e o que eles fazem está totalmente em oposição, não são vetores... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vai ser novidade, hein? Vai lá. Você sabia que socialismo, para mim é comunismo, né? Não usam mais a palavra milionário? Por quê? Porque tem vários deles que são milionários. Então eles não podem mais atacar milionário. Bernie Sanders, entendeu? Então tem que atacar bilionário. Milionário tem vários. Tem a Elizabeth Warren e tem outras mais aí, cara. Tem um monte de socialistas, comunistas que são milionários. Então a gente não vai atacar a gente. Então, zip it up. Não existe mais a palavra milionário. Gostei. Peraí, amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é importante. Nós temos nos Estados Unidos algo em torno de 1 milhão de brasileiros, da diáspora brasileira no mundo, né? Tem uma grande quantidade. Eu estava assistindo uma live ontem, inclusive, do Barbieri, falando sobre... Meu amigo Barbieri, um abração, Barbieri. Carlo Barbieri, falando aí das perspectivas do mercado imobiliário americano. E eu achei interessante que a gente não vê no Brasil as pessoas procurando conhecer os Estados Unidos antes de criticar, né? Exato. As pessoas criticam sem conhecer. E a mesma coisa, as pessoas defendem a China sem conhecer.
Eu acho esse comportamento um comportamento extremamente preocupante, porque para você ter algum tipo de embasamento de defesa de algo ou de ataque de algo, você precisa minimamente conhecer. E aí eu te pergunto, Richard, para essa diáspora de brasileiros que se encontra nos Estados Unidos, que é super influenciado pela grande mídia, qual é a mensagem que você deixa para essa turminha? Eu deixo o que você acabou de falar, se informar, porque eu chego a ser até divertido que você chega para esse pessoal que ainda é Bolsonaro no Brasil, mas é Haddad aqui, que eu não consigo entender isso, né? E é uma coisa que é uma comédia. Você chega para o cara e fala, quando o pessoal vê que eu sou Trump, que eu defendo o Trump, sou republicano, o pessoal fala, tem uma cara de... Mas só que eu tenho um argumento para bater. Né? Aí eu falo para o amigo, por que eu não gosto do Trump? Eu não gosto do que ele fala. Só isso. E os recordes que está batendo econômico de todas as métricas, levantando fronteira, zelando pela vida e tudo mais. Tá bom, você não gosta do Trump. Por que você gosta do democrata? Eu entendo. Você está me dizendo que você não gosta do Trump, eu até concordo com você, mas por que você gosta do democrata? Aí, amigo, eu pego direto. Porque não tem, cara. Não tem. Você gostar do democrata hoje e defender democrata hoje nos Estados Unidos, ô Platão, com todo respeito, cara, que país você vê? Que televisão que você está ligando? Que televisão você está ligando? Essa semana, 3 policiais ficaram cegos. Por quê? O movimento aí que está em evidência está com raio laser nos olhos do garoto. Os dos garotos estão cegos. Permanente. Eu queria até trazer aqui um ponto. Vocês viram aquela situação de um casal na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, que defendeu a propriedade deles, não atirou em ninguém, não colocou, não matou ninguém, defenderam a propriedade deles, e a mídia toda em cima deles, porque eles saíram para o jardim da casa deles, proteger a propriedade deles. E a grande mídia brasileira e americana, que estão aí em sintonia, né? Afinal de contas, Richard, você sabe que a CNN Brasil é um filhotinho, né? Da CNN americana, é um filhotinho. A gente pensou que seria uma coisa um pouco mais equilibrada por aqui, mas pelo jeito, meu amigo, it's the same bullshit that we always knew before. CNN lies in the US, lies in Brazil. Você sabe. I know. A gente conhece essa turminha, mas eles vêm para cá, todo mundo bem vestido, né? Os escritórios da CNN extremamente elegantes, em áreas caríssimas, né? Faz um escritório belíssimo em Brasília, um escritório belíssimo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas estão a serviço de quem e de quem, né? Exato. Esse é o ponto. E o que me preocupa, voltando aqui para a minha pergunta inicial, o Trump, tudo indica, é a opção do americano, que quer uma vida segura. Sim. Que quer uma vida com trabalho, as pessoas querem pagar as suas contas, as pessoas querem colocar seus filhos nas escolas, as pessoas querem um país organizado, as pessoas querem inovação pública e privada, as pessoas não querem débito público elevado. Exato. As pessoas querem que os Estados Unidos tenham uma relação de equanimidade com os parceiros internacionais. As pessoas não querem que a ONU se transforme no novo governo mundial, não é isso que eles querem? Exatamente. É isso que eles querem. Então, eu te pergunto, Richard, como é que nós podemos esclarecer... vamos falar, eu falei um pouco da diáspora brasileira, né? O brasileiro que está formando uma opinião em relação aos Estados Unidos, nunca visitou os Estados Unidos, houve um monte de porcaria, de porqueira que é falado pela mídia, e aí chega à conclusão de que os Estados Unidos não prestam e que a China... Hoje à noite a gente vai falar sobre essa questão da Guerra Fria, da Segunda Guerra Fria. A China é a melhor opção para o Brasil. Eu queria que você falasse aquela pergunta que eu te fiz anteriormente. Os negócios, né, dos Estados Unidos com a China, nesse mundo pós-Covid, vão aumentar ou vão cair? No meu entender, o Platão, não tenha dúvida, vão cair. E vão cair bastante. E já está caindo. Já está caindo porque a insegurança bateu, porque isso já vinha à tona, já vinha desde que o Trump assumiu, brigando com eles, disputando tarifa, né? Por exemplo, o Xi, quando esteve aqui, ele prometeu muita coisa, não cumpriu. Então, já está sensível. E agora, com a situação que aconteceu ontem,
do governo americano, inclusive foi o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, falou de fechar o consulado da China em Houston, já deu uma trancada. E hoje de manhã, e hoje já vi noticiário que a China ela fechou um consulado americano lá em uma cidade chinesa, que eu não estou lembrando o nome agora. E isso, quando começar a comprometer, que realmente é sabido que vai acontecer, já tem cenas veladas de racismo, né? Que tem muito americano que já não quer comprar mais da China, pela insegurança, entendeu? Por exemplo, se você vai aqui, isso é verdade, isso aí é fatos e dados. Se você vai num website aqui de recall, quando não sei como é que chama isso no Brasil, de retomada de mercadoria, né? Que é o recalls.gov, recalls.gov. Cara, tudo é chinês. Tudo é chinês. Então, é um problema sério. Você vê que o problema que aconteceu no mundo inteiro com respirador, não funciona, qualidade, luva, e por aí vai. Então, a situação está delicada e eu acho que vai abrir um espaço absurdo para o brasileiro, tanto importando ou exportando, fazendo negócio, porque realmente o cerco está se fechando com a China. Tem muita gente insatisfeita. Muita gente insatisfeita. E o presidente Donald Trump, ele não está escondendo essa satisfação. E vou falar mais para vocês. Na reeleição agora, eu ouso dizer que o mundo vai ver um lado do Trump que nunca viu ainda. Para melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Richard. A gente está falando de um tema aqui do consulado chinês em Houston. Houston é uma das maiores cidades do estado do Texas. Exato. Um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Extremamente conservador, extremamente republicano, tradicional. Eu queria te perguntar, o que aconteceu para justificar a fechada desse consulado? Olha, o que foi falado aqui na imprensa é que eles estavam espionando essa coisa da vacina aqui. A vacina que o americano está pesquisando, junto aos laboratórios, eles pegaram 2 chineses que estavam espionando. O que o pessoal não pode... Olha, é um assunto muito delicado falar da China. Tá? A pergunta é o seguinte... É politicamente correto falar mal da China? Não é, mas é um assunto que muita gente não quer entender a grandiosidade do... Não, eu estou falando isso porque o povo chinês... Porque tem o seguinte... A mídia chama da gente, quando a gente fala da China... Quando a gente fala da China, eles falam, vocês não estão sendo politicamente corretos, não é isso que eles falam? Não, mas tem diferença. Não. Uma coisa é falar do chinês, outra coisa é falar do governo chinês. O povo chinês é bacana. Eu tenho camarada aqui que nota 10. O problema não é o povo. O povo é o povo. Sofre. O povo sofre, não tem que discutir. É tudo lá, a gente se conhece, quem lê um pouco, nem você falou, quem se informa nas fontes sabe o que é. Entendeu? Você não pode esquecer que o governo é comunista. Você não pode esquecer. Ontem estourou uma bomba aqui de um drone que filmou o pessoal que faz os serviços de escravo para as fábricas. Nike, Apple, não sei se você viu essa história. É o Yugis, chama de Yugis, que, sabe? Então a gente não pode esquecer. Uma coisa é o povo chinês, outra coisa é o governo chinês. Uma coisa que tem que entender, por que o governo americano fala do roubo de propriedade intelectual, que é o maior prejuízo que os Estados Unidos têm? O problema dos Estados Unidos não é a trading, é o roubo de propriedade intelectual. Anualmente, só para vocês terem uma ideia, existe mais ou menos uns 300 mil estudantes chineses aqui nos Estados Unidos. Anualmente. Olha só. Estudando computação, engenharia, medicina. Eles ficam aqui? Não. Quantos ficam? Um percentual pequeno fica aqui e um percentual volta. Leva toda a tecnologia e know-how para lá. É essa a história. E o Trump está querendo acabar com isso aí, porque quando você começa a ver a competitividade, é uma coisa cruel. Hoje você vê a tecnologia do 5G, você vê essas plataformas, toda a base lá, o Zoom tem operação lá, o TikTok tem operação lá. Então, a coisa, pessoal, peraí. What's next? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer? E todos nós temos direito a questionar. É um direito. Essa fala sua, o povo chinês é uma coisa, o governo chinês é outra. E eu desejo, do fundo do meu coração, que o povo chinês se liberte desse governo, né, do PCC, Partido Comunista Chinês, claro, o quanto antes, para eles experimentarem o que é viver num país verdadeiramente livre.
Para os que não sabem, eu já fui para a China algumas vezes, conheço Xi'an, Shenzhen, Macau, Beijing, né? Conheço Ningbo, conheço Hong Kong, conheço cidades chinesas, e as pessoas na China, muitas vezes, para ir de uma província para outra, eles precisam de autorização. Você já imaginou isso, Richard? Mas é que eu estou te Você está falando. saindo da Flórida, você pega o seu carro da Flórida, quer subir para a Geórgia, quer ir para o Alabama, para o Mississippi, para a Louisiana, você tem que pedir uma autorização. Olha a loucura. Exato. Olha a loucura, e as pessoas não se dão conta. Basta ver, é que eu falo para você, se o pessoal fica defendendo socialismo aí no Brasil e aqui, por que eles não vão para lá? Na China não tem Google. Na China não tem WhatsApp. O pessoal fica defendendo, mas não quer vir. É que nem eu falo, não falei no meu último vídeo que eu falei para você. O pessoal fica defendendo socialismo, por que toda essa parte democrata aqui dos Estados Unidos, todos eles, Joe Biden inclusive, por que não vem a Miami dar comício aqui em Miami? Por quê? É Covid ou é covarde? Porque eu acho que é covarde e Covid. Exato, porque aqui em Miami vai chegar para o cubano que atravessou o Estreito da Flórida, que arriscou a vida numa balsa, que sabe Deus, porque eu já vi com meus olhos, que de chegar lacrimejar. Chegou de novo agora, mas eu já vi. Vai chegar para um cubano e falar, socialismo é bacana. Vai falar para o venezuelano, que está matando cachorro para comer. Por que esses caras não vêm aqui? Não vem ninguém, cara. Agora, o que me deixa assim, impressionado, porque aqui é um reduto de venezuelano, aqui é um reduto de cubano, já escutei histórias terríveis. Terríveis. Eu tenho amigos meus cubanos, eu tenho amigos meus venezuelanos lá na igreja. Cara, quando a gente pensa, são coisas que chegam a ser inconcebíveis. Sabe? Faltar papel higiênico. Não é porque o que o mundo experimentou agora com a quarentena, que foi aquela corrida do papel higiênico, aquilo ali é o dia a dia do venezuelano. Então, o pessoal tem que conhecer, porque quando você vê o chinês, cara, aqui, por exemplo, o cara trabalha um trabalhador. Quando eu vou ao Rio, cara, eu gosto de comer um pastel chinês com caldo de cana, né? Eu não discrimino, não, entendeu? Mas é isso aí, o povo chinês é um, o Partido Comunista é outro. E é que nem eu falo para os caras aqui, meu amigo, se você reparar, por exemplo, na parte de socialismo, qual o único gordo que tem na Coreia do Norte? Kim Jong-un. Quem é o único gordo que tem na Venezuela? Maduro. O resto é tudo magrinho, né? É tudo magrinho. É que eu falo, cara, é uma coisa que vocês não estão vendo, cara. E o pessoal tá... Eu acho incrível. E a gente vai estar fazendo mais lives com os Estados Unidos, fazendo lives com lideranças, empresários, consultores, assessores. Será um prazer. Eu queria até aproveitar aqui, já estamos aqui, o tempo está voando, viu? 48 minutos. Vocês já viram, vocês estão me vendo, vocês já viram como papo que eu me empolgo, né? Que eu falo com entusiasmo. Eu estou me segurando aqui para não falar mais coisa, que live não volta mais, né? Don't take back, né? Mas, não, está ótimo. O papo está fluindo bem. Tem uns assuntos... Muito aproveitar aqui nessa primeira rodada, vai ter mais uma rodada, pessoal. Eu só queria dizer para todos vocês, é uma grande alegria contar com o Richard, um amigo querido que já reside aí nos Estados Unidos há mais de 25 anos, né? Desde 91. Desde 91. Conhece bem os Estados Unidos, conhece bem o estado da Flórida, conhece bem os brasileiros que querem começar negócios, né, internacionalizar. Eu queria falar um pouco sobre esse tema, Richard, porque eu estou enxergando aqui, e aí você me corrija se eu estiver errado, com essa recalibragem gerada pela questão do Covid, vão existir algumas recalibragem e cálculos da onde o capital vai trafegar. Eu acredito que uma parcela do capital que ia para o continente asiático, ia para a China, talvez, ele vai ser recalculado, vai ser recalibrado. Eu acho que o Brasil já começou a receber sinalização de empresas japonesas, já começou a receber sinalização de empresas italianas, e eu não tenho dúvidas, e fica aqui para todos vocês que nos assistem, receberemos também sinalização de investimento e de negócios vindo da América do Norte, tá? Com certeza. Eu pergunto, 1%, olha só, Richard, 1% dos fundos soberanos, né,
pegando aqui o grande fundo soberano da Dinamarca, do Japão, acima de US$ 1 trilhão. Se 1% desse dinheiro vem para o Brasil, isso é um mundo, né? Isso é um mundo de oportunidades. E eu queria te perguntar, a base de Alcântara, que vai começar a lançar foguetes americanos do estado do Maranhão, vai trazer parcerias tecnológicas, parcerias militares, um alinhamento político bem definido, um alinhamento energético bem definido, um alinhamento econômico bem definido, pode tirar o povo brasileiro da mão do PCC brasileiro. Eu acredito. O comunista chinês escraviza os chineses, o povo chinês. Essa elite brasileira de políticos corruptos, de viés majoritariamente de esquerda, sociodemocratas, eles escravizam o povo brasileiro. Se a gente entra com a liberdade religiosa, se a gente entra com a liberdade econômica, e se a gente entra principalmente com a liberdade política, que, na minha humilde leitura, o modelo político americano é o que transformou o país no sucesso. Exato. Né, o federalismo pleno, os votos distritais, o recall de mandato, a valorização, né, da iniciativa, a força dos tributos arrecadados no município, nos condados, né, e aplicado nos condados. Ou seja, isso faz com que os Estados Unidos tenham um crescimento maduro, um crescimento firme e forte. E eu tenho dados aqui, Richard, e aí eu passo a palavra para você. Eu queria só compartilhar com os amigos da live, porque vocês acham que a gente está aqui falando coisas desconectadas da realidade, tá? Nessa fase do Covid, o governo americano está gastando, né, para lutar contra o coronavírus, mais de 6 trilhões. Somados com os estados e os condados e cidades, 7 trilhões de dólares. Os Estados Unidos gastando 7 trilhões de dólares, mais, de acordo com o Carlos Barbieri, mais do que o valor gasto na Segunda Guerra Mundial. Exato. 7 estados da Comissão Europeia gastando 750 bilhões. Precisa falar mais alguma coisa, Richard? Não, deixa eu colocar um ponto para vocês entenderem quem que é o Donald Trump, tá? Voltando ao assunto que até que foi nos aproximou. Quando os Estados Unidos entrou nessa guerra com o coronavírus, tá? Algumas coisas chamaram a atenção nossa aqui. Alguma coisa chamou a atenção. Por exemplo, veio à tona que praticamente 90% dos analgésicos eram fabricados e oriundos na China. Vai vendo. Veio à tona que 90% dos antibióticos, dos componentes, tudo é componente, veio na China. Como é que pode isso, cara? Como é que pode ter passado por tanto governo? Como pode? Como é que passou esses anos todos? Por isso, quando o Trump ele acusa todos os governos. Porque é uma coisa, o Platão e a audiência, aí vocês estão me vendo, inadmissível. Você deixa 90%. Quando chegou aqui que não tem respirador, presta atenção que eu vou falar para vocês que é um empresário que tem resultado e que bate forte. Os Estados Unidos, quando teve o problema da crise, não havia respirador. Não havia respirador. Em 30 dias, virou exportador. Olha só. Go Trump. Ele pegou todo mundo e falou, tem que ser assim. Ah, o cara é grosso, ele não sabe falar. Olha esse comentário. Em 30 dias, os Estados Unidos virou exportador, com toda a crise, com tudo que você está vendo de contaminação, teste positivo. Ah, porque os Estados Unidos é que está mais morrendo gente. Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui dados hoje oficial, a data de hoje do Hopkins, tá? Até agora 144 mil mortes na data de hoje, do Johns Hopkins Hospital. Então, quer dizer, é o cara querer fazer a coisa e fazer certa, doa quem doer. Nós temos um problema, vamos buscar a solução. Você não pode agradar todo mundo. Nem Jesus agradou e agrada, e não vai agradar todo mundo. É o que ele fez. O problema está aí. Virar exportador em 30 dias, hats off, né? Meus parabéns. Eu me pergunto aqui, Richard, você está aí na Flórida, um estado extremamente próspero, inclusive,
Eu acredito que a Flórida está bem posicionada para, inclusive, ser um gateway, né, de investimentos brasileiros. Exato, ainda é e será, com certeza. Muitos empresários brasileiros querem diversificar, pensam na Flórida como o caminho de entrada, tem excelentes consultorias de investimento, de negócios, inclusive bilingual, né, que já falam português, já falam inglês, trilingual, né, a gente falava mais Exato, cedo. é o trilingual. Que falam espanhol também muito bem. E a gente tem aí como estabelecer o que eu chamo uma estratégia de diversificação de risco. Eu fico me perguntando, né, eu acho que alguém comentou aqui em relação ao general Mourão, né, fez um comentário. Nós que estamos no meio desse tiroteio, dessa Segunda Guerra Fria, né? De um lado, a gente tem, do lado direito, né? A gente tem os Estados Unidos e os parceiros e aliados. Do outro, a gente tem a China e tem a Rússia que fica ali, que vai, não vai, não tô. E a gente tem os países que estão passando por essa questão da pandemia mundial, estão tendo a oportunidade de renovar o governo, né? Foi o caso do Brasil. A gente vai renovar agora a camada municipal, com as eleições municipais de 2020. Poderemos eleger uma série de conservadores nos 27 estados brasileiros, nos 5.570 municípios brasileiros. E quando a gente olha para tendências e análises, Richard, a gente percebe que uma eleição do Trump é muito, muito favorável no atual contexto de Brasil para tudo que a gente quer aqui nesse país, né? Com certeza. Segurança, diminuição de crimes, geração de emprego e renda, colocar criminosos e políticos, né, corruptos atrás das grades, não é isso que a gente quer? Lei e ordem, law and order, não é isso que se fala? That's right. Respeito da família, queremos isso aqui no Brasil, queremos isso aí nos Estados Unidos, valorização da nossa agenda religiosa. E eu queria te perguntar nessa agenda religiosa, o Brasil é um país cristão, os Estados Unidos é um país cristão. Judeu-cristão. Eu não vejo ninguém na grande mídia falar disso. Não fala porque ainda não teve na morte, né? A hora que tiver, Jesus está chamando com um cartão na mão assim, ó, ele vai lembrar de falar de morte, vai lembrar de Jesus, vai lembrar de Deus. É que nem o teu amigo meu que faleceu, que ele falava, cara, ele trabalhou muitos anos em CTI, o pessoal morrendo. Falou, cara, é impressionante quando o pessoal vai morrer, lembra de Deus. E lembra da mãe, muito menos do pai, né? Uma coisa interessante. Ou a mãe chama Deus, o pessoal tratou muita gente morrendo. Então, o que acontece é o seguinte, hoje não é politicamente correto. Agora, é um absurdo, você falou dos valores religiosos, é um absurdo, porque, como tem um socialista, o que é o comunismo? O comunismo não é ateu. O comunismo não quer Deus. Então, por isso está essa coisa aí que essa Babilônia aí, que a gente fica apavorado que está vendo aí, que foge até os princípios dos menos conservadores. Eu não posso ser processado se eu chegar para você e falar assim, antes do Trump, Platão, Feliz Natal. Eu podia ser processado. Na época da Câmara de Comércio, você saber, Platão, eu sempre acabava a minha Câmara os meus eventos abençoando as pessoas que não falam no meu vídeo. Possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar. Só que eu falava em inglês, né? May God bless you, may God keep you. Era número 6. Aí um dia o pessoal falou assim, cara, qualquer dia você vai processado. Eu falei, cara, se um dia alguém levantar a mão e falar que eu estou falando de Deus, eu falo assim, meu amigo, tu tem a opção. Ou eu te abençoo, ou eu te mando as 10 pragas do Egito. Qual que tu quer? Porra! Pois é. Não é verdade? Porque se você chega, se eu falar Merry Christmas, eu sou processado, falar Merry Christmas, eu falar God bless you, eu sou processado, cara, eu vou te amaldiçoar, brother. Agora, então fica o pessoal querendo falar, fica meio assim, eu não, cara, eu assumo meu lado cristão, eu assumo meu lado Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, entendeu? Sou o que eu sou, meu compromisso é com o Senhor, não sou um cara perfeito, longe, o que eu penso, você não pode publicar, não pode projetar na tela da igreja no serviço, mas, cara, é o que a gente tem que deixar pro pessoal, deixar um legado, deixar o lado bom da vida, como você falou, o amor, família, saúde, a coisa certa, sabe, honrar as pessoas, respeitar as pessoas. Por isso que eu falo sempre, cara, para o brasileiro, falando para a comunidade aí que está assistindo a gente, é que eu falo, Estados Unidos ainda é um país
Se você gosta de fazer a coisa mais ou menos errada, aqui não é país para você, não, cara. Tu sabe disso. Aqui é um país de law and order, tem regras. Aqui tem um American Way, o jeito de fazer negócio nos Estados Unidos, tem um negócio de viver aqui direitinho. Eu vejo muitos brasileiros dando cabeçadas, né? Que quando o cara tenta dar aquele jeitinho, aquele ajuste, meu amigo, tem umas histórias aqui. Cara, você tocou num ponto aí que para mim faz muito sentido. Eu morei 17 anos, né, entre idas e vindas aí, e uma coisa que eu percebo é o seguinte: o cara quer ir para os Estados Unidos, ele quer viver de maneira correta, ele quer cuidar da família dele, ele quer trabalhar e honrar os seus compromissos familiares. Ele segue a lei. O cara vai ter uma vida boa. Bem, tranquilo. Tranquilo. Agora, vamos pegar aqui o exemplo brasileiro. O cara quer trabalhar, o pessoal não deixa. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. A gente tem essa quantidade gigante de corruptos, né? Que estão nas funções importantes. Nós temos o andar de cima da nossa corte, da nossa alta corte, que parece que se especializou em soltar bandido, né? Exato. Então, os incentivos são completamente diferentes. E o que eu percebo é o seguinte, Richard: o grande medo, e aí fica aqui uma reflexão para todos os amigos que nos assistem, dos Estados Unidos e também do Brasil e de outros países, os Estados Unidos engatando com o Brasil e a gente consolidando uma aliança também na área de segurança pública, segurança de fronteiras, segurança no sentido amplo da palavra, que inclui política, jurídica. Essa turminha que hoje abusa aqui do povo brasileiro, eles vão parar em Guantánamo. Tá bom. Checotão, você está tocando um ponto importante aí. Olha, eu não vou falar em nome do governo americano. Longe de mim, tá? Vou botar meu disclosure aqui, tá? Mas, quando você começa a ler, está existindo um movimento, tem muita gente falando de operação isso, operação aí no Brasil, operação aquilo. Eu não vou entrar no mérito, porque uma coisa eu vou dizer para você, que a operação que eu sei, o governo americano está trabalhando para sacudir o socialismo nas Américas. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. É nítido, é claro, basta você ver na imprensa. A infiltração, o movimento, o ajuste. E a melhor coisa que aconteceu, Platão, para o governo americano foi Jair Messias Bolsonaro ser eleito. Era tudo aquilo que o Trump precisava. Como eu falei para você, nós, vamos falar, humanos, né, mortais, né, porque aí você está num papo de alta esfera, a gente não consegue contemplar o que vai nessa esfera Washington-Brasília, entendeu? Uma coisa eu sei, lendo, pesquisando, escutando partes, é o melhor para os dois povos. É o melhor para os dois povos. Porque esse mesmo pessoal que critica a gente, quer desfrutar de toda essa organização. É o caso, por exemplo, lá em Minneapolis, os políticos da Minneapolis, que vocês viram lá o caótico que ficou o Eurozone lá em Minneapolis, que queimaram tudo, fizeram... Tu viu a bagunça que foi, a coisa trágica que aconteceu. Vamos abolir a polícia. Vamos abolir a polícia. Eu vou falar aqui uma terminologia aqui não muito apropriada, mas na hora que fechou a tarraqueta, foram contratar segurança pessoal. Sabe como é que é? Peraí, tu não mandou tirar a polícia local? E agora você quer proteção? Quer dizer, aqueles que foram os maiores incentivadores de acabar com a polícia, quando sentiram na pele, foram contratar seguranças pessoais. Então, é isso aí, cara. Então, você vê que tem um movimento, por isso que eu falei, depois que acontecer a reeleição, se prepare, aperte de segurança, o cinto de segurança que vai vir, vai ser um ano os próximos 4 vai ser muito bom, muito bom. Eu não tenho dúvida. Eu só queria colocar aqui para vocês, a gente já está com 1 hora e 4 minutos, vamos começar aqui nosso último ciclo, tá? Nossa última rodada, e eu prometo a todos vocês de trazer o Richard Sanchez mais uma vez. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Trazer mais uma vez aqui para o movimento Avança Brasil, e eu queria perguntar o seguinte: eleições no Brasil em 2020, a gente vai capilarizar os nossos 5.570 municípios, e certamente o Avança Brasil, enquanto
o maior movimento conservador do país, nós queremos fortalecer os bons candidatos, né, pessoas realmente que sejam convictas nas suas crenças políticas, que acreditem na nossa guia de princípios e valores, sejam homens e mulheres de princípios e valores livres e de bons costumes. E nós queremos também que o nosso parceiro, aliado no Norte, tenha êxito. Não é isso, Richard? Que tenha êxito nas eleições, nós mantenhamos essa ponte de oportunidades aberta. E outra coisa, quem quiser reclamar, que vá defender a sua bandeira publicamente. O problema dessa turminha é que publicamente eles defendem A, mas nos bastidores eles estão abraçados, né? Eles estão abraçados. Vou dar outro exemplo aqui. Eu contei o caso do Haddad, que quando perdeu a eleição para o Bolsonaro, numa margem muito maior do que a que foi divulgada, inclusive, foi para Nova York. O governador da Bahia, o senhor Rui Costa, quando ganhou pela primeira vez, ele foi para a Disney com a família, né? São pessoas que pregam... O irmão do Evo Morales da Bolívia, quando cercaram o Morales, ele foi preso Ele estava vindo para Miami também, o irmão do Evo Morales da Bolívia. Então, esses caras, Richard, essa máscara, que é a verdadeira máscara, ela está num processo assim de ruptura total, e eles vão ter realmente que se esforçar, né? Se esforçar, porque somos 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Essa mensagem, inclusive, aqui é também para a nossa diáspora brasileira fora do Brasil. O Avança Brasil começou um programa chamado Embaixadores Municipais, e agora a gente entrou numa nova fase, que são os embaixadores internacionais do MAB, tá? Do Movimento Avança Brasil. Então, se você é um brasileiro que reside nos Estados Unidos, e você saiu do Brasil, porque você sabe o quão difícil é a relação do cidadão brasileiro com o governo brasileiro, nos ajude, né? Fica aqui também essa mensagem, esse recado. Existem várias formas de ajudar a compartilhar o conteúdo do Movimento Avança Brasil nos Estados Unidos, ajudar a dar visibilidade à nossa programação, ajudar a contribuir também financeiramente pelo nosso PayPal, pela nossa conta bancária. Em breve a gente vai estar aceitando também cartão de crédito, cartão de débito. O brasileiro, Richard, esse é um ponto, que saiu do Brasil porque não aguentava mais o Brasil, ele é um excelente case, né? Ele é um case. Ele é um case de que o Brasil passa por um momento de se reinventar e nós precisamos investir nesse novo projeto que o presidente da República foi eleito para realizar. O Jair Messias Bolsonaro, enquanto um conservador, ele foi eleito para mudar o projeto político do Brasil. Um projeto que não funcionou no passado para a grande maioria dos brasileiros. Esse é o ponto. E aí eu me pergunto, a gente quer fazer alianças e parcerias, Richard, com que tipo de país, né? Uma coisa que eu falo muito para os brasileiros aqui, eu tenho falado muito nos vídeos, é o seguinte, independente, que nem você falou, o pessoal veio para cá e... Está batendo uma luz aqui na minha cara. O pessoal vem para cá e brasileiros tentando vida, sonhador, sou imigrante também, e não acompanha as fontes certas, não quer o bem do Trump, quer eleger o Biden, os democratas, não sabe nem por quê. Uma coisa que a gente sabe, Platão, você sabe tanto quanto eu, querendo, não querendo, entendendo, não entendendo, aceitando, não aceitando, quem puxa o mundo, o ritmo, são os Estados Unidos. É esse país aqui. Eu falo, eu não tenho medo de falar, vou deixar minha voz aqui no áudio para perpetuar na internet. Se o Joe Biden for eleito, que praticamente a chance dele é nenhuma, mas vindo democrata, fraude, eu não questiono mais nada. Tudo que tem aqui, eu tenho vários vídeos meus que eu falo no canal sobre isso. A hora que o democrata assumiu o poder nos Estados Unidos, aquilo que o mundo conheceu e conhece os Estados Unidos está comprometido. Quanto mais nós empurrarmos esse domínio democrata no governo americano para frente, é melhor. A nossa esperança é... Você fala para frente lá para 3030, né? Mais ou menos assim, né? Que assim seja. Porque você quer ver, Platão, o estudo é justamente isso. Trump reeleito. Ok?
vai ter que trabalhar uma liderança para dar continuidade na agenda dele. O meu voto, eu, Richard Sanches, Donald Trump Jr. Li o livro dele, espetacular, também coloquei até num vídeo meu. Tem que ter um cara com a mesma pegada, que nem se fala hoje no Brasil, para levar essa agenda. Por quê? Tem algumas gerações perdidas, assim como o Brasil teve gerações perdidas por causa do PT, aqui também teve a geração perdida por causa do Obama. 8 anos. Não se pode negar. Não se pode negar que o socialismo entrou nas escolas. Não se pode negar que o socialismo entrou nos jovens. Não se pode negar. Então, o trabalho é eleger o Trump, começar a mexer no ensino e desenvolver uma liderança republicana para ganhar tempo. Porque se os Estados Unidos cair, cai tudo. Agora, antes de ontem, o Joe Biden já lançou um programa de energético de green, cara, 10 trilhões de dólares. Como é que vai pagar? Fica nervoso, não responde. Peraí, amigo. São 10 T de tatu, T de... Cara, e não tem um plano para pagar. Aí esse pessoal não vive na realidade, eles vivem na ficção, né? Exatamente. E vaza. O cara não dá uma coletiva, tem mais de 100 dias que não dá uma coletiva, escondido no porão dele. Então, quer dizer, as coisas... Pessoal, a verdade é essa. Eu já peço nos meus vídeos várias vezes, vou pedir de novo. Se você conhece alguém aí, se você que está me vendo, nossos amigos e amigas estão me vendo agora, se vocês conhecem gente que nos Estados Unidos, que são brasileiros, cidadão, podem votar, vote. Vote certo. Faça o dever de casa. Não entra nessa aqui. Porque hoje você não gosta da cara do Trump. Mas se o eleito for o Joe Biden, quem votou errado não vai gostar da cara que vai fazer, porque vai acabar com tudo. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Entendeu? E isso, pessoal, e aqui, como você sabe disso, o Platão, aqui você vota até pelo correio. Você vota pelo correio. Não, e você vota aí para juiz também, né? Não vamos esquecer disso. É o voto agora, de agosto, para juiz. Não vamos esquecer disso, porque isso no Brasil, inclusive, precisa começar a acontecer. Nós precisamos começar, desculpa aqui interromper a sua fala, mas eu não podia perder a viagem. Nós precisamos começar a votar em juiz no Brasil. Bom ponto. Então, o que acontece? Aqui você vota. E eu que eu falo, pessoal, eu conheço aqui vários brasileiros que são americanizados, são cidadãos, e eles não votam. E para mim é um desrespeito até, como amigo, aquele. Se eu estou aqui falando com você hoje, porque agora tem gente morrendo para falar com você, jovens. É que nem eu falo. Deveria ser, o Platão, parada obrigatória mundial, o cemitério de Arlington, o cemitério militar. Estou passando da hora aí, né? Quando eu cheguei em Arlington, primeiros 10 minutos, cara, eu lacrimejei. Quando fui na troca de guarda em Arlington, cara, eu chorei. Eu sou estrangeiro, cara. E vi jovens lá, literalmente, dilacerados numa cadeira de roda. Dilacerados. Cheio de heróis, cheio de bandeira, Purple Heart, aquela coisa toda. Cara, pai, eu tá ali, brazuca. Estrangeiro. Agora, tu não quer votar? Nem pelo correio. É que eu falo, meu irmão, isso é um desrespeito para a viúva, para o órfão, para o pai e a mãe que perderam um filho, ou então os filhos estão em Walton Reed Hospital, totalmente deformados. Isso, cara, eu fico... Deu para ver que eu já me exaltei. Porque, cara, eu acho um absurdo. Aí vem aquele jogador do NFL que deu a tendência de se ajoelhar no hino nacional, que é um desrespeito total. Por que aquele jogador, que para mim é um covarde também, ele não vai dobrar a bandeira e entregar a bandeira a uma viúva e um órfão? Não tem coragem, cara. Agora todo mundo, o Kaepernick. Cara, para mim é um hipócrita. Porque o dia que ele abaixar, se ajoelhar no enterro, dobrar a bandeira e entregar para uma viúva, para um órfão, eu falei, agora tem meu respeito. E é isso que eu falo, cara. Então, o país aqui, democracia, você sabe disso, para ser um grande país, é muito grande. Agora, até se eu falar God Bless America no hino que eu coloquei dia 4 de julho, tu é criticado. Não, mas eu queria...
Eu acho que esse comentário foi incrível. Eles estão muito preocupados em apagar as coisas positivas, as conquistas, os símbolos, a história. Enquanto conservador, nós temos por obrigação preservar e conservar o que foi positivo. Exato. E melhorar o que precisa ser melhorado. Mas eu queria colocar para todos vocês, meus amigos, essa aqui é uma série que nós estamos começando, de diálogos, tá? Diálogos Brasil-Estados Unidos. Eu acredito que nós temos muito o que aprender, o Brasil tem muito o que aprender com os Estados Unidos, e da mesma forma e intensidade, os Estados Unidos têm muito a aprender com o Brasil também. Com certeza. Muito a aprender com o Brasil tem uma história belíssima, e nós temos coisas, né? Foi o programa que nós fizemos recentemente com o médico Alessandro Loyola, o excepcionalismo brasileiro no mundo, o excepcionalismo americano no mundo. Imagina, Richard, essas duas grandes nações alinhadas. Né? Fazendo uma fusão. Alinhadas. Imagina, eu sonho um dia onde, visto, como já tem de outros povos, visto do americano para o Brasil, ele vem e o brasileiro vai. Vistos de empresários, vistos de empreendedores, né? Vistos de aliança tecnológica, vistos de aliança militar. Ou seja, nós podemos redesenhar o nosso continente. Né? Nós podemos redesenhar o nosso continente e impedir que as forças políticas do atraso, as forças políticas da tirania, elas não tenham muita chance de prosperar no novo mundo. Nós somos chamados novo mundo por uma razão, né? Por uma razão. Por uma razão. E nós temos aí dois países que têm muitas afinidades históricas, afinidades continentais, afinidades no seu sistema político, no seu regime político, e nós não podemos abrir mão de nos relacionar com um partícipe da comunidade da civilização judaica cristã para valorizar pessoas, coisas, princípios e credos que não tem nada a ver com a gente, tá legal? Eu falo isso para vocês aqui sem nenhum tipo de receio, porque eu conheço os dois lados, né? Já visitei a Rússia, já visitei a China, já visitei a Austrália, já visitei o Tibete, já visitei a Europa e também visitei as Américas. E vou dizer para vocês aqui, sem qualquer pingo de dúvida, nós somos muito parecidos com o povo americano é muito parecido com o brasileiro, e nós iremos nos beneficiar, sim, de uma parceria, tá? O brasileiro vai aprender muito, o americano vai aprender muito, e eu acho, Richard, aqui fica uma conclusão, né? Você que tem filhos aí, eu também, é uma mistura diferente, né? Muito. O brasileiro e o americano, quando se misturam, cria aí um híbrido, né? Uma figura diferente, né? A gente traz do Brasil coisas preciosíssimas. Você está tocando um ponto importante, vou pegar um microexemplo, né, para não estender muita conversa aí. Eu acho que uma coisa que essa mistura que o americano faz com o brasileiro, ele traz a organização brasileira com a organização americana com a alegria do brasileiro. Com a descontração do brasileiro. Por exemplo, se você vê meu filho, ele é americano, mas tem aquela coisa do brasileiro que ele contagia onde ele vai. Aí eu fico olhando ele, é bom ponto que você comentou. Então, eu acho que porque o americano, por um lado, foi fechado, você sabe disso, mas quando tem aquela coisa, a alegria do brasileiro, que ela encanta, você sabe que ela encanta, é o wow factor, né, que dá aqui, é o Brasil, Brasil! Então, é isso que o brasileiro tem que saber explorar aqui fora. E é isso que eu fico vendo, o Platão, que nós temos uma coisa que eu acho que é, eu tenho um amor para esse país, eu vou morrer, vou ser cremado aqui, mas vou falar para você como brasileiro, não existe povo igual no mundo com o carisma brasileiro. Não, você viajou o mundo, você sabe, eu sou brasileiro, quer dizer, você sabe disso melhor que eu. E eu acho que é esse que é o ponto forte que o brasileiro tem que aproveitar aqui no comércio internacional, no mundo internacional, no mundo. Eu acho que o brasileiro ele é muito querido. Até quando eu cheguei aqui na época, eu não falava inglês direito, mas quando chegava, eu dava aquelas cacetadas, só Deus sabe o que a gente falava na época, eu não falava inglês, né, Platão? Aí é brasileiro, o pessoal te ajudava, né?
e é isso que é essa mistura que eu acho que é perfeita, que você comentou. Para fechar aqui, eu queria só contar para vocês uma história. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 20 anos de idade, passei, inclusive, minha idade adulta, né? Primeira idade adulta nos Estados Unidos, e foi interessante, porque eu também, meu inglês era um inglês, assim, de escolinha de inglês, né? The books on the table. The books on the table, hello, bye, tchau, tchau. E a gente começa a ter que viver, se relacionar, trabalhar. E o idioma, eu sempre falava para meus amigos, falar um idioma, seja o inglês, seja o mandarim, seja o italiano, seja o espanhol, você começa a pensar de acordo com as pessoas daquela cultura, né? Exato. O Brasil precisa começar a valorizar a alta cultura, culturas distintas, integrar isso no modelo, no arcabouço político e jurídico, que de fato funcione. Não é essa lambança que a gente tem aqui, com esses ministros vestidos de preto, né, que a gente consegue criar o que eu chamo de uma espinha dorsal da prosperidade. Não é esse modelo. Precisamos, né, a gente analisa as colônias britânicas no mundo, as colônias francesas no mundo, as colônias portuguesas no mundo, as colônias holandesas no mundo, se a gente analisar onde é que existe lei, ordem e estrutura, no final do dia, são as colônias britânicas. Então, talvez temos que aprender algo em relação à estrutura, organização, com essa linhagem humana. Temos que ensinar para vários povos do mundo what is the meaning of life? What life is all about? Né? O que é a vida? Né? O brasileiro ele tem uma inteligência emocional incrível, a capacidade de mediar incrível, a capacidade de atrair, convergir incrível, a capacidade de comercializar incrível, né? Então, nós precisamos, em determinado momento, Richard, aproximar essas duas grandes nações, e vou dizer aqui para vocês, começar a colocar os nossos políticos corruptos em Guantánamo, tá? Faço aqui um apelo para as autoridades americanas que nos assistem, para as autoridades brasileiras que nos assistem, do not stop, do not stop. Do not stop. Get our house cleaned up. Não é isso? Get our house cleaned up. Mantenha e sigam em frente para manter a nossa casa limpa. Porque quando nós criamos um ambiente limpo, os bons conseguem prosperar. E essa dificuldade, né, Richard, que a gente tem, muitas vezes, em alguns países, a exemplo do Brasil, onde a gente tem tanta erva daninhas, né, no jardim, que as rosas, as flores que são perfumadas e que geram sementes, elas não conseguem crescer, meu. Elas não conseguem crescer. Agora, pega um jardim da Flórida, bem cuidado, bem tratado, e planta a tua empresa lá. Planta um negócio lá. Vê se a coisa não vai. A coisa vai. A coisa vai. Então, fica aqui, meus amigos. Foi uma grande alegria, uma grande honra e satisfação contar com a presença do Richard Sanchez. Richard, vamos te convidar novamente, você agora... Muito obrigado a você, Platão, pela oportunidade, eu agradeço a você, aos amigos da audiência, e é uma oportunidade ímpar, me sinto honrado de estar participando aí dessa live no Movimento Avança Brasil, e espero realmente, quando vocês estiverem dispostos a me escutar, agradecido. E os que quiserem me seguir no meu canal, Richard W. Sanchez, só buscar no YouTube, que vocês vão ver lá eu falando a coisa mais à vontade. Um canal de consultoria e negócio, eu dou umas cutucadas, eu dou uns punch aí nos empresários brasileiros, né? Mas é uma honra estar com vocês e muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação e presença de vocês. Só para finalizar aqui, hoje às 20 horas teremos a live. Estamos numa segunda guerra fria, né? O conflito Estados Unidos, China e Rússia, 20 horas no canal do Avança. Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês. Ficam com Deus. Muito obrigado. Meus amigos. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.